E voltamos com o Carlo, o economista Carlo, que mora mais de 30, quer dizer, atua mais de 30 anos nos Estados Unidos, né, Carlo? E aí volta falando para a gente o que os brasileiros escolhem. Existe uma área, uma cidade específica ou não? Conta para a gente aí o que está acontecendo. Olha, a sua pergunta é muito objetiva, porque a resposta dá amplidão à sua pergunta. Cada brasileiro, cada grupo de brasileiros, ele tem uma preferência. Por exemplo, o brasileiro que quer investir para utilizar o imóvel, pequeno período de tempo do ano, 15 dias, ou de repente um mês, mas pretende tê-lo como propriedade, esperando uma valorização muito modesta, eventualmente um rendimento que apenas lhe pague o valor do empréstimo que ele está fazendo para comprar o imóvel, ele normalmente vai buscar uma cidade de grande atração para os brasileiros que vêm para cá, como é o caso de Orlando. Então, Orlando é o tipo da cidade dedicada a brasileiros que não esperam valorização do imóvel e que, se o valor da alocação do período em que ele não está cobrir o empréstimo que ele faz para de repente, facilitar a compra em 2/3 do valor desse valor emprestado, ele vai para Orlando. Claro que não é uma situação muito confortável hoje, que com o fechamento da vida dos brasileiros, não está tendo inquilino para cobrir essa fase em que ele não está aqui. O outro imóvel muito procurado pelos brasileiros, mas já são os brasileiros que investem bastante, é o chamado Triple N, 3 Ns, que são os imóveis locados para grandes instituições americanas, Walgreens, bancos, em que eles fazem um imóvel de acordo com a vontade deles, depois eles locam esse imóvel, vendem esse imóvel para ser locado. Normalmente a taxa aí é muito pequena, de 4% ao ano, mas você tem um banco por detrás ou tem uma cadeia como o Walgreens. Esse tipo de imóvel, como a garantia é grande e ele gera sempre, todas as despesas correm por conta do inquilino, que são eles que estão vendendo na verdade, então você não tem essa despesa, essa renda é menor. Como é que a gente faz essas operações com os brasileiros? Você faz uma aplicação no certificado de depósito, que nem na primeira vez nós falamos. Com isso aí você vai ter uma garantia de uma renda maior. Esse dinheiro você empresta numa operação bancária que vai te custar 3%, então você já tem 4% de receita patrimonial, mais os 3 ou 4% da receita da locação. Então, esse é uma operação interessante que muitos brasileiros estão usando, mas são operações acima de $5 milhões, são operações economicamente muito interessantes, patrimonialmente muito interessantes, e se você acopla com a estruturação financeira, ela fica altamente rentável. A terceira... Fala. Não, que eu ia te fazer uma outra pergunta, mas deixa você concluir essa que eu venho com uma outra pergunta. A terceira busca que os brasileiros têm é justamente de imóveis para serem locados, mas com o objetivo de criação de patrimônio. Voltamos àquela hipótese. Aí você não vai colocar esse imóvel, não vai comprar nem em áreas que estão tendo desvalorização, como é o caso de Miami, nem em áreas locadas para temporadas, como é o caso de Orlando. Você vai buscar uma coisa na Flórida Central, aqui no Centro-Sul, Palm Beach, por exemplo, que os imóveis têm tido uma valorização muito grande, os inquilinos em geral são de boa qualidade e você vai ter uma valorização anual maior do que Orlando, porque o excesso de oferta lá não deixa valorizar, e sem o risco de desvalorização que acontece em Miami. Então, quem busca imóvel para valorização de patrimônio, ele busca um imóvel nesse nicho de mercado que são as cidades de maior qualidade assim, no processo de locação. Você vê que cada brasileiro tem uma busca diferente, em função disso, a nossa é orientá-lo para compra. Agora, aí a pergunta que não quer calar. É fácil para o brasileiro conseguir um financiamento imobiliário, enfim, para começar? Não há problema nenhum. É fácil? Veja assim, que nós temos o que eles chamam de mortgage aqui, que seria empréstimo hipotecário no Brasil, para todos os gostos, certo? Desde você dando 25% de entrada até dando 50% de entrada, você vai conseguir um financiamento. Você, logicamente, tem que provar que em rendimentos do Brasil você vai ter capacidade de liquidar esse empréstimo, mas o importante é você dar um pagamento inicial o mais alto possível para evitar que os juros sejam também muito altos. Se você põe 25%,
você está aumentando o risco. E como em todo lugar do mundo, aumentou o risco, aumentou a taxa de juros. Sim. Se você coloca uns 30%, 40%, você já vai ter um empréstimo hipotecário mais fácil, porém com um custo menor. Tá, e aí, e o prazo? O prazo também gira, aqui no Brasil, chega já até 35 anos. Aí também há esse prazo, assim, com esse tanto tempo para pagar, ou é mais reduzido? Olha, normalmente a regra são 30 anos. 30. Em imóveis comerciais, 15, em imóveis residenciais, 30, e independe da sua idade. Você pode comprar um imóvel com 95 anos de idade e financiar por 30 anos. É até proibido você ligar o empréstimo por causa da idade. Olha, porque aqui no Brasil tem um limitador, né? Aqui no Brasil tem a soma da idade mais o tempo de financiamento, acho que não pode ultrapassar 87 anos, uma coisa assim. Aí não tem nada disso. Aqui o velhinho tem todo o direito, então não há problema nenhum. Como eu disse anteriormente, é proibido até você limitar. E não importa, porque o que está garantindo o empréstimo é o imóvel, certo? Sim. Então, ao final das contas, se, por exemplo, ele falecer e a família não tiver interesse em dar continuidade, o imóvel é colocado à venda, a valorização é constante, então o banco não corre o risco de perder, mesmo pressupondo que alguém com 97 anos provavelmente não vai pagar os 30 anos do empréstimo. Pois é. Agora, uma outra pergunta. A gente está quase chegando ao finalzinho. E os imóveis comerciais? Assim, todo o nosso bate-papo tem sido em cima de imóveis residenciais, certo? O momento não é muito para o comercial, é isso? Por conta do home office, enfim. Os dois campos de imóveis comerciais estão em dificuldade. Os de escritório, que em função do home office, que você colocou muito bem, eles estão sendo assim desativados. Já antes da pandemia, cerca de um terço da população americana trabalhava em casa e agora se espera que esse percentual passe da metade. Então, esses escritórios tenderão a ter espaços vazios. E os comerciais, por uma razão. Se antes da pandemia praticamente um terço do shopping center já tinha sido vendido, agora nós vamos chegar a 60% por aí. Você vê, a própria Amazon está comprando shoppings para fazer depósito. Então, logicamente, o imóvel comercial não é um investimento seguro, pelo menos por alguns anos. Ok, bom, eu quero te agradecer por ter aceito o convite, pelo que você colocou, é um bom momento investirmos aí, né? Quem puder deve fazer esse investimento, como você nos orientou, e que você possa voltar mais vezes ao nosso programa com essas novidades de como investir, né? Perfeito. Quando você quiser, estou à disposição. E como eu falei, o melhor de tudo é você compor o seu investimento. Junte um pouco financeiramente o seu investimento com um pouco em imóvel, você vai ter um valor patrimonial fantástico, acima de 10% ao ano, e com toda a segurança, imóvel e investimento em imóveis de primeira linha. É uma conjugação perfeita. Ok, muito obrigada e ficamos por aqui. Esperamos vocês na próxima semana. Beijo! Beijo então, obrigado.